Segunda carta a Timóteo. Abram e a gente vai ler alguns versículos e comentar eles aqui na sequência, certo? Meu título tá assim: a fidelidade e o zelo na pregação. Versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Essa Mia e esse Teco. Coceiras nos ouvidos, versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Nossa, aqui tem tanta coisa que a gente precisa saber. Marci tá chegando aqui. A Lê também veio? Não? Dona Débora, Marcita chegou aqui. Bom, algumas coisas que a gente precisa se situar. Primeiro, esse já é o último capítulo da carta. E aqui você vai ver um Paulo um tanto mais assim, ele quer fortalecer mais esses irmãos, né, que estão recebendo essa carta, assim como o Timóteo também. Mas ao mesmo tempo você vê que é uma pessoa que, assim, tá sendo ali guardada, suportada por Deus, porque se depender dele, já cumpri minha missão, já fiz o meu ministério, já tá tudo ok. Amém, voltando. Então, à medida que a gente for lendo, vocês vão reparar isso nele. Agora, algumas coisas interessantes a gente precisa saber. Que Paulo, ele estava ali discipulando Timóteo, ou seja, ensinando tudo, mas não só ensinando de palavra, como também de exemplo, como eu sou, como eu faço. Estão entendendo? Porque Paulo foi o precursor ali do evangelho aos gentios. Quando eu falo gentios, as pessoas que não eram judeu, não era do povo do judeu, né? Ele foi o precursor do evangelho a eles. Ou melhor dizendo, a nós, né? Que não somos judeus, não temos a linhagem aí dos judeus. Então ele estava preparando Timóteo justamente para esse ministério. E algumas coisas interessantes ele fala aqui que a gente precisa analisar bem. Olhem só. Cadê? Olha o versículo 2, como ele fala, como ele ensina a Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade a doutrina. O que ele está falando para Timóteo? Timóteo, seja essa pessoa, seja esse líder, que você não vai passar a mão aí em probleminhas aí de cristãos que estão aí deturpando a sã doutrina. Aí você fala, Natan, mas peraí, sã doutrina? Doutrina? Que... Eu só conheço essas palavras assim de quando eu vou na igreja, eu escuto, mas o que é isso? O que é a sã doutrina? Em outras palavras, é a verdadeira mensagem do evangelho, da palavra do Senhor, de tudo o que ele nos ensina. Sem o meu aval homem. Porque, olha só,
Eu posso ler a palavra e tirar as minhas interpretações. Ah, não. Eu li e eu entendi que é assim. Opa! Eu já usei aí da questão da... Como é que eu digo? Já deturpei porque eu coloquei a minha opinião. Tá entendendo? A sã doutrina é o que tá aqui. É o que tá na palma da sua mão aí, na Bíblia. O que tá ali é o verdadeiro. É como a gente realmente deve se portar, deve ter como conduta na vida. Assim é a sã doutrina. Então, Paulo tá falando para Timóteo o seguinte: preserva isso. E se tiver que pregar, você pregue isso. Se tiver que exortar alguém que está tomando decisões erradas, entrando numa vida em pecado, tomando assim, né? Exorta de acordo com a doutrina, de acordo com a palavra. Ele fala mais, cadê? Prega a palavra, repreende com toda a longanimidade, com todo amor, ô Timóteo. Você vai falar as verdades do Evangelho. Por quê? Às vezes, quando a gente escuta uma verdade e a gente olha para nós e vê que é verdade mesmo, é difícil de aceitar. É difícil, porque a gente vai colocar inúmeras justificativas. A gente vai colocar inúmeros amuletos aí que... Ah, mas porque eu sou isso? Ah, mas porque eu nasci assim? Ah, mas porque eu fui criado assim? Ah, porque me ensinaram assim? Ah, por quê? Porque não. Assume. Esse é um papel nosso. Poxa, se a gente entrou em escolhas erradas, em decisões erradas, assume, porque a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente começa uma transformação. Mas se a gente não assume o erro, o pecado, as decisões erradas e vai só justificando, justifica por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, pode vir Timóteo, pode vir Paulo, pode vir Bispo Tony exortar a gente que a gente não vai dar crédito. Mas o que Paulo está falando para Timóteo é: faça isso. E ele ainda usa, né? Pregue o evangelho, quer em momento oportuno, quer não. Olha só, quer não. Isso pode ir em desencontro ao que o Paulo fala em alguns capítulos anteriores que a gente estudou, acerca do aproveitar as oportunidades. Porque, de fato, a gente vai pregar o evangelho do Senhor quando a gente tiver uma oportunidade. Mas ele fala aqui, quer oportuno, quer em momento oportuno, quer não. E agora? Então quer dizer que a gente pode descer aqui da sua casa e aí na sua rua começar a pregar e fazer e acontecer isso e aquilo? Será que é? Será que não? Uma coisa a gente tem que saber. Primeiramente, o Espírito Santo nos dá sabedoria. Por quê? Muitas vezes a gente não pode estar enxergando as oportunidades do Senhor. Muitas vezes. É só a gente se negar. Seja por motivo de vergonha, timidez, falta de coragem. E o Senhor nos dá a oportunidade e a gente não aproveita. Então, para não acontecer isso, pregue em todo momento. Fale, multiplique o evangelho do Senhor. Entendeu? Então, são coisas que a gente absorve, aprende, porque aqui Timóteo está aprendendo de Paulo, mas isso serve pra gente também. Estão entendendo? A gente sempre ter sabedoria. E a palavra do Senhor está na ponta da boca. Quando ele fala, quer em momento oportuno, quer não, ele está dizendo o quê? Esteja pronto. Esteja pronto. Porque o momento vai acontecer e você tem que estar pronto. Lembra no capítulo anterior quando ele fala, seja um bom soldado de Cristo? E a razão dele falar um soldado de Cristo era a prontidão ao evangelho? A você estar em todo momento sob vigilância, em cumprir, em fazer a obra? Então, quando ele fala quer oportuno ou quer não, dá o sentido da gente estar pronto. Estamos aqui, recebemos uma mensagem de alguém que está passando um momento problema, esteja pronto com uma palavra. Estamos viajando, estamos de férias, estamos fazendo algumas coisas aí e tal.
Recebe uma ligação, esteja pronto a entregar, a dar uma palavra de consolo, de amor, de alegria, de ânimo. Ah, é uma oportunidade, não é uma oportunidade? Eu sei que aconteceu e eu tenho sabedoria e estou pronto. Vou fazer. Se eu estivesse numa aula presencial, eu iria perguntar a vocês aqui, quantas vezes não já aconteceu isso com a gente? Do nada, a gente recebe uma ligação, recebe uma mensagem, ouve uma notícia e a gente sente no coração de que eu preciso falar, eu preciso fazer alguma coisa. E às vezes a gente não faz. Algumas a gente pode até fazer, ali na hora, papum, mas outras não. E aí? Esteja pronto, aproveitar as oportunidades, seja sábio. Estão entendendo? Seja um bom soldado de Cristo Jesus. É essa pegada, é esse ensinamento que Paulo está dando para Timóteo. Amém? Deixa eu ver quem chegou mais aqui. Cláudia Lima chegou? Tua mãe tá assistindo? Que bênção. Deus abençoe a todos. Abraço meu e da Huguete. Ah, amém. A paz do Senhor. Pastor, hoje a minha filha está fazendo aniversário. 14 anos. Micaela, parabéns. Olha só. Um dia depois de Jesus, olha só. Vanessa, a filha da Vanessa. Que bênção. Aniversário... da Natália, da Roseli. Parabéns, Natália. Débora, não podemos perder tempo. Pregar em tempo e fora de tempo, exortar. Isso é um versículo, lembrei. Exato. Irmã Angélica chegando aí, boa noite. Amém. Bom, então vocês estão entendendo o que Paulo está mostrando ali para Timóteo? Mas ele não para só aí, não. Ele fala outras coisas interessantes e é bom que a gente descubra isso. Cadê, ó? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não irão suportar falar do amor de Jesus Cristo, falar do evangelho de Jesus Cristo, irão contra todos os ensinamentos bíblicos aqui. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos. Isso aqui são as pessoas que não suportam o evangelho genuíno de Jesus Cristo e procuram outras coisas que a agradem. Procuram outras igrejas, outros pastores que saciem ali esse vazio, mas que a gente sabe que somente Jesus consegue preencher. Mas o humano, ou melhor, nós procuramos essas saídas. Eu vou para aquela igreja porque aquela igreja tem a bênção e isso me supre. Eu vou para aquela igreja porque lá tem revelação e isso me supre. Ou seja, olha a minha vontade. É a minha vontade que está prevalecendo ou a do Senhor, Deus Altíssimo, meu Pai? Estão entendendo como que nós, eu me coloco nessa, mas nós procuramos. Estou precisando disso, escreve lá, pregação de não sei o que, pronto, estou cheio. Quando verdades a gente não quer ouvir, acerca de arrependimento, acerca de conversão do coração, acerca de mudança de vida, dos atos, das atitudes, das escolhas, isso é ruim de ouvir, porque são verdades que algumas vezes doem. Acerca de perdão, acerca de que a gente tem que ceder, acerca de que Jesus nos ensina a virar outra face. Nossa, é difícil ouvir, mas são verdades. E é isso que a gente muitas vezes não quer ouvir. Como ele fala, não suportarão a sã doutrina, não vão suportar ouvir falar disso. Vão procurar se saciar aí em todos os meios tecnológicos que a gente tem por aí. Nossa, como é que pode? Porque ele fala uma coisa há quase 2000 anos atrás e hoje a gente vê isso. Como é que a Bíblia ela é tão atualizada quanto a gente está nesse contexto, né? Caramba! E ele fala mais ainda, olha só. Cadê?
Olha o 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas o conselho agora de Paulo para Timóteo. Tu, Timóteo, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então a gente acaba de descobrir também que o trabalho de Timóteo, né, dentro da igreja era o de um evangelista. Entendeu? Ele iria lá levar o evangelho realmente a todas as pessoas. Paulo estava formando ele a isso e dando uma direção. Cumpre cabalmente o seu ministério. Ele usa essa palavra, né? Cabalmente, ou seja, não cesse, não deixe, não saia do caminho. Faça o teu ministério, custe o que custar para a tua vida. Suporta as aflições, porque não será fácil. Paulo está falando isso porque ele está sentindo na pele também. Ele está sentindo que ele está suportando essas aflições e não tem sido fácil. Está preso. Quantas vezes foi preso? Quantas vezes padeceu aí tribulações na vida? Mas cumpra fielmente, cabalmente o seu ministério. E o detalhe agora para nós. Todos nós temos um ministério na igreja do Senhor Jesus. Todos nós, sem exceção. Todos nós. O Senhor capacita os seus para o cumprimento do ministério. O Senhor entrega dons, dá talentos para o cumprimento do ministério. E eu lembro de uma aula que a gente falou outro dia, né, algumas semanas atrás, que no dia do juízo final nós seremos cobrados sim pelo que a gente fez de errado e pelo que a gente deixou de fazer. Pelo seu ministério que você deixou de cumprir. Caramba! Quando pensa por essa ótica, é difícil ouvir. É difícil. Porque a gente sabe que em alguns momentos a gente deixou de cumprir o nosso ministério. Mas graças ao bom Deus que enviou Jesus e nos deu um caminho. E esse caminho é o caminho de arrependimento verdadeiro. Verdadeiro, assumir, confessar ao Senhor os seus pecados, aquilo que você deixou de fazer, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos colocar de novo no seu caminho. Nos dá mais uma chance de que agora, Natan, agora que você se ligou, agora que você se tocou que você tem que cumprir o teu ministério, vai lá, vai em paz, eu te perdoo. Te dou aí mais tempo, te dou aí mais vida para você cumprir cabalmente o seu ministério. Assim é comigo, assim é com você, com todo mundo que está aqui. A gente não está na igreja simplesmente para sentar, assistir uma aulinha, aprender o teórico e no campo de batalha a gente não saber se portar como um bom soldado de Cristo. Estamos aqui sendo treinados, sendo capacitados com palavras, com orações, estamos entregando aí as nossas ofertas, os nossos louvores, mas no campo de batalha esteja pronto, cumpra o seu ministério. E aqui na igreja a gente tem diversos ministérios, né? É diaconia, é ministério de oração, intercessão, é ministério de ajudar as pessoas, né? De cura interior, diversos ministérios, você tem que exatamente entender o seu. Intercessão, ministério de louvor, entendeu? Ministério jovem, ministério de pregar, de levar, de visitar hospitais, de visitar, ou seja, veja o que cabe a ti, para que você cumpra, não perca mais esse tempo, não deixe passar esse tempo, porque ainda temos tempo, certo? Então, agora Timóteo está sendo direcionado. Vá, faça um trabalho de um evangelista, Timóteo. Cumpre lá o seu ministério e siga em frente, porque dessa terra só me restam mais alguns dias de vida, né? Olha só o que a gente vai ler nos versículos seguintes. Vamos ver aqui. Ó, vocês estão comentando pouco, hein? Quero ver a participação de vocês aí, né, que estão assistindo. Amém. A Vanessa
É uma amiga da pastora Cíntia. Amém. Então vamos lá. Vamos para o versículo 6. O apóstolo prevê o seu martírio. Agora chega um momento um pouco pesado, mas vamos ver como que Paulo fala, nos ensina isso. Quanto a mim, Paulo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos o amam, a todos quantos amam a sua vinda. Agora Paulo já está dando uma notícia para Timóteo, falando o seguinte: Timóteo, é chegado o meu tempo. Eu já estou vendo que as coisas aqui, não tem mais como eu apelar isso, apelar aquilo, fazer isso, não tem mais. Estamos cercados por todas as pontas. Satanás está achando que ele é vitorioso, porque a minha partida já está próxima. Só que, graças a Deus, tem você e muitos outros aqui que ele cita, que a gente ainda vai ler, que continuarão essa obra. Eu quero dizer para você, Timóteo, que aqui na terra, no campo aqui de batalha, né, espiritual, eu combati o bom combate. Preguei o evangelho para essas pessoas, não deixei sequer um dia de falar do amor de Cristo, de levar realmente a palavra do Senhor a essas almas. Combati o bom combate. E ainda, Timóteo, guardei a fé, porque em muitos momentos eu fui tentado, em muitos momentos eu fiquei desanimado, em muitos momentos eu olhava assim para Deus e, meu Deus, e agora? O Senhor está aí, o Senhor me escuta, o Senhor me ouve, o que será, Pai? Guardei a fé. Apesar desses momentos que a gente vive também, ele está mostrando a Timóteo que a fé dele não foi abalada, né? A gente canta, né? Não seremos abalados. Porque tribulações, má notícias, etc, 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 em nosso próprio corpo, em nossa própria mente mesmo, nos fazem, ou melhor, nos tentam a parar, a desistir, a desanimar, a se enfraquecer. Arrisco a dizer que isso acontece quase que todo domingo, todo dia de culto, toda hora, com todos nós. Com todos nós. Porque é o que mais Satanás deseja. Mas graças a Deus, temos o Senhor para nos fortalecer no dia da angústia. Ele fala: completei a carreira. Ou seja, o ministério, o que o Senhor Jesus Cristo falou para ele lá no caminho de Damasco, quando a gente estudou Atos dos Apóstolos, eu completei, eu cheguei ao fim, eu falei com todas as pessoas que eu precisava falar, eu fui em todos os lugares que eu precisava ir, todos os dias. Então, eu me sinto aqui atribulado, perseguido e tudo mais, mas completo, porque assim prevaleceu a vontade do Senhor na minha vida. Timóteo, apesar de você receber notícias aí que eu tô assim, que eu tô padecendo isso, aquilo, eu tô me sentindo completamente cheio, completo. Eu cumpri a obra do Senhor. Em meio a uma notícia tão triste, que a gente está lendo a partida de Paulo, é ao mesmo tempo que a gente está se fortalecendo, porque, caraca, a gente tem um espelho, a gente tem uma pessoa ali que chegou no fim e não desistiu, não abandonou a obra. Está firme e forte. Agora, se a gente parar
para olhar a nossa vida ou a de quem nos rodeia, quantas pessoas a gente conhece que foram e ficaram assim como Paulo? Chegaram nos seus últimos dias lá, mas completamente cheios do Senhor Deus. Completaram realmente o ministério aqui na terra. Pregaram o evangelho. Quantas pessoas? Se a gente parar para ver, eu digo na minha redondeza, foram muitos, conheço muitos. Muitos. E na sua? Pessoas que já partiram, mas que cumpriram. Você viu o cumprimento da obra. Tem um exemplo, o pastor Zé Santos, né? Foi o pastor lá que meus pais não eram nem cristãos ainda, mas lá, anos e anos atrás, estava lá pregando o evangelho, continuou pregando o evangelho, partiu agora alguns anos atrás, né? Ainda pregando o evangelho, mesmo na sua velhice. Bem idoso, né? O Russell Shedd também, que é dessa Bíblia que a gente estuda aqui, ou seja, nos últimos dias, tem um vídeo dele na internet lá, até os últimos dias estava ali cumprindo o seu ministério, ou seja, pessoas completas de Deus, mas aqui da vida é passageiro, mas estavam cheias de Deus. E se a gente parar para pensar, são muitos. Mas cabe a nós refletirmos, e nós? E a gente? Estamos cumprindo aí o evangelho genuíno do Senhor, a missão que Ele deu aqui na terra para a gente fazer? Estamos mais ou menos ou não? Essa pergunta você responde, eu vou responder para mim. Mas faça essa análise, porque ainda temos tempo. Amém? Parabéns, Micaela. Parabéns, Diaconisa Natália. Amém? Somos soldados de Cristo. Temos que estar preparados para toda a obra. Amém? Meu pai comenta aqui, 3 pontos. Combater, finalizar e guardar a fé. Enfrentar, ir até o fim e não desacreditar, sim. Verdade, uma bênção, esses homens e mulheres de Deus que não se cansam de levar as boas novas até o fim da vida, sim. O Evangelho e a Palavra nos ensinam a desapegar das coisas terrenas, sim. Isso é verdade, Josi. Isso é muito verdade. Parece que quanto mais os dias passam, mais a gente aprende isso, né, com o Evangelho de Cristo. Paulo, na partida dele, não estava mais apegado a nada aqui no mundo. E ainda mais, nem a própria vida. O morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Ou seja, eu estando vivo ou não, eu estou com Cristo. Caraca, é forte. Vamos lá, vamos continuar? Ah, mas no 8 ainda tem uma coisa interessante aqui. Já agora a coroa da vida está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos quantos amam a vinda. Ou seja, essa mensagem não era só para eles lá, é para nós. Todos os que amam, que aguardam a vinda de Cristo, assim como nós cristãos. Aqui a gente tem pregado, falado de Jesus, do Evangelho, porque aguardamos ansiosamente esse retorno dele, porque assim ele prometeu. E todos os dias estamos nos guardando em fé, porque não sabemos quando será esse retorno, mas o aguardamos. Amém? Vamos então continuar versículo 9. Rapidinho. Versículo 9. O meu título diz: o apóstolo abandonado pelos homens, mas não por Deus. Vamos ler. Procura vir ter comigo depressa. Está falando isso para Timóteo.
Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que me deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Até aqui. Olha só. Isso aqui é interessante a gente pensar. Ele já começa essa parte no versículo 9, vem depressa. Ou seja, ele queria ver ali Timóteo antes da partida dele. Antes da partida dele. E olha só, o que a gente começa a ler palavras, mas tentar visualizar ali Paulo como ele estava. Ele está falando para o discípulo dele, Timóteo, chegar o mais rápido possível. Ele está desabafando, falando que um deles ali o abandonou. Quem é? É o Demas, né? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ou seja, está desabafando, está chegando no final da vida e só vendo lá as decepções. Só vendo lá gente abandonando, porque está vendo uma pessoa já um pouco mais idosa, né? Só que também ele cita outros nomes aqui. E esses outros nomes ele fala, ó, esse foi para tal cidade, esse foi para essa, eu enviei Tíquico para Éfeso, e comigo aqui só tá Lucas. Lucas, olha só. Lucas foi que escreveu lá o Evangelho, né? Segundo Lucas escreveu o Evangelho de Jesus, também escreveu Atos dos Apóstolos, a gente já estudou também, todos esses dois livros. Só que aqui tá uma coisa interessante, que só quem tá contextualizado com o livro de Atos vai conseguir entender. Paulo tá falando para Timóteo trazer com ele quem? Marcos. Marcos. Agora, que Marcos é esse? Marcos foi um dos pivôs ali de uma separação que teve lá em Atos entre Paulo e Apolo, não é isso? Os dois pregadores, natos, capacitados pelo Senhor para fazer a obra e tudo mais. Marcos era um camarada que andava ali com eles, né? Só que algumas vezes já tinha abandonado Paulo em momentos que ele precisava. E certo dia, certa vez, chegou lá Apolo com Paulo e eles iam fazer uma empreitada, uma missão. Apolo queria levar Marcos, mas Paulo não queria. Por quê? Eu não quero andar com gente que já me abandonou, que não me dá bom exemplo. Não quero. Mas Apolo falava, mas Paulo, poxa, vai ser uma bênção, ele tudo mais, vai andar com a gente e tal. E Paulo, não, com esses aí, aparta de mim, porque eu já vi que é fogo de palha. Lembra de uma aula que a gente falou? Sobre os fogo de palha dentro da igreja? Deixa esse camarada lá. Aí beleza, eles separaram a missão. Um foi para um lado e Paulo foi para o outro. Anos e anos e anos e anos depois está aqui Paulo, agora falando para Timóteo trazer esse Marcos com ele. Será que a gente vê um coração mais tratado de Paulo, mais quebrantado até? Será? Será que quando ele tomou essa decisão lá atrás, ele não foi muito ali vamos fazer acontecer, eu só quero realmente pessoas aqui, soldados mesmo, não quero gente frouxa, não quero gente com medo. Será que ele moldou melhor o coração dele? Porque ele está chamando o camarada para vir? Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o para mim, pois me é útil ao ministério. Então a gente começa a ver um Paulo em sua velhice muito mais quebrantado. Muito, muito mais quebrantado.
Se a gente parar para ver agora a nossa vida, talvez em alguns anos atrás, a gente já tomou atitudes como essa. Ah, não quer vir? Não vem. Não quer fazer? Não faz. Não quer caminhar junto? Não caminha. Não quer isso? Quantas vezes a gente pode ter se precipitado em atitudes como essa? Por quê? Paulo se encontra agora sozinho. Uma galera abandonou ele, outra galera foi aí fazer a missão em outros lugares e Paulo está ali sozinho, está com Lucas só. Estão entendendo? Isso mostra, primeiro, quebrantamento espiritual. Segundo, sabedoria. Terceiro, perdão. Poxa, mas a gente só vai conseguir entender isso quando a gente chegar na velhice? Quando Paulo chegou na velhice, que ele viu que estava sozinho, aí ele entendeu que ele tomou algumas decisões ali precipitadas? Aqui, segundo a história, sim. Mas na nossa vida, já que a gente está estudando isso, a gente pode fazer diferente. Será que a gente precisa tomar atitudes como essa mesmo? Ou não? Porque não é fácil caminhar com gente que não caminha, não está junto, não está ali no ministério, tem que ficar implorando para isso, para o ministério aconteceu, louvor, etc. Será que é fácil? Não é fácil. Por isso que Paulo lá atrás dispensou Marcos. Eu vou para cá, leva Marcos aí com Apolo e vão. Não é fácil caminhar com pessoas assim. Mas o amor de Jesus nos molda todos os dias para a gente não tomar atitudes humanas, até pelo próprio ego. De eu julgar uma pessoa e achar que ela não está no mesmo ritmo, né? Não está no mesmo espírito ali da gente fazer acontecer. Está meio cambaleando, né? Assim como Marcos. Estão entendendo? Lição. Que sejamos sábios nessas decisões. E ao mesmo tempo, clamar ao Senhor Deus para que possa nos iluminar mesmo, em atitudes assim. Por quê? Inúmeras vezes também aconteceu de Paulo dispensar essas pessoas, e essas pessoas realmente eram fogo de palha, não queria nada com nada e tocaram suas vidas. Estão entendendo? Mas o Senhor nos capacita em sabedoria. Vamos tomar decisões sábias, suportando, a palavra é suportando uns aos outros em amor. Talvez quem já trabalhou, né, quem já teve aí trabalho mesmo, profissional mesmo, sabe que aqui, quando você está com uma equipe, todo mundo está na mesma vibe, no mesmo entendimento ali, a mesma mentalidade, explode, faz, vende, etc. Mas se tu tá numa equipe que tu tem que ficar ligando e perguntando e orientando, que ninguém faz nada, ninguém tem prontidão, ninguém ali tem atitude, o ritmo demora, o ritmo não vai como você queira. Profissionalmente eu já vi, talvez você já trabalhou em algumas empresas, você já pode ter até visto equipes assim. E foi o que aconteceu com Paulo, só que nisso tangente ao evangelho, né? Era o evangelho de Deus, era a missão de Deus ali. E por ser uma missão, por ser algo que vem de Deus, o Senhor nos ensina a suportar tudo em amor. Por isso que é uma lição para nós isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente suporta, a gente orienta, a gente exorta, repreende, prega, ora, jejua e continua caminhando. Amém? Vamos ver. Amém, glória a Deus, verdade. Viemos sem nada e não levaremos nada, somente as obras espirituais, frutos para o Senhor. Senhora Rezende, é Diná? Ah, Diná, glória a Deus, amém. Filipinho aí também assistindo a gente, amém. Minha avó Tereza,
Tipo uma inveja, o outro não era firme com Deus. Sim, quando você falou Demas, né, que abandonou. Ah, tá, colocar em nome em oração. Amém, Vanessa, a gente está escrevendo aqui. Eles são filhos da minha vizinha. Então depois a gente vai estar orando sim. Bruno, Gleison e Carlos, é isso? Amém. Bom, lemos até o 13, não é? Aqui tem algumas coisas interessantes, né? Ele fala para trazer a capa lá dele, que ele deixou numa cidade. E os livros, né? Especialmente os pergaminhos. Olha só, são detalhes que ele vai falando ali para Timóteo. Ó, Timóteo, quando você vier para cá, traz isso, não esquece não, tá? Que eu gosto muito dessas coisas. Versículo 14. Nossa, já só falta 10 minutos. Jesus, passou muito rápido. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males em casa de Carpo, bem como oh, meu Deus. Causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. A vingança vem do Senhor. Tu, guarda-te também, porque resistiu fortemente às nossas pregações, às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Ou seja, sozinho, ficou sozinho. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Apesar do ímpeto dele, que venha a vingança do Senhor, para que isso não lhe seja imputado, né? Assim como o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário falou: Senhor, perdoai porque eles não sabem o que fazem, né? Cadê? 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Essa era a missão dele. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, ele está nos últimos dias de vida dele, falando essas palavras. Apesar do meu abandono, olha só, Jesus também abandonado na cruz pelos seus discípulos, né? Apesar do meu abandono, ninguém me defendeu. Eu fui revestido por Deus, que me fez entender, compreender que eu preguei o evangelho para todos os que precisavam ouvir. Ou seja, isso demonstra que, apesar da vida dele estar uma tribulação, espiritualmente ele está na perfeita paz do Senhor Jesus, porque ele sabe que está no caminho certo. Por isso que ele tem tanta convicção em falar que o reino celestial está preparado para ele. Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará para o seu reino celestial. Ou seja, isso, quando a gente tem essa convicção de que alcançaremos o Senhor Deus pelo cumprimento do meu ministério, pelas minhas ações aqui na terra, isso nos traz a verdadeira paz. É aquela paz que excede o nosso entendimento. Ela está nesse nível. E é o que capacitava ele a escrever essas cartas de revigor em meio a tanta tribulação que ele padecia. Estão entendendo a mensagem, né, que ele quer deixar? Isso aqui ele quer deixar de exemplo para Paulo. E não mais, cadê? Ele fala algumas palavras interessantes, né? A boca do leão, Senhor, fui liberto da boca do leão, toda obra maligna, o Senhor livrou ele. Parece até essas palavras que a gente fala em oração, né? Livra da obra maligna, das armadilhas, né, de Satanás, e tudo que tenta aí corroborar com isso. Olha só. E ele ainda deixa
esse mandamento forte, né? Tu guarda-te também desse camarada Alexandre, porque ele foi muito resistente à nossa obra. Pessoas que resistem ao evangelho do Senhor Jesus. Ele cita Alexandre o latoeiro, ou seja, é um sinal aí de tipo, Timóteo, aparecer esse camarada lá, já sabe como que ele é, né? E versículo 19, saudações finais e bênção. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. A gente leu sobre Onesíforo na última aula. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito e a graça seja convosco. Saudações finais de Paulo. Ele cita muitos nomes aí, de pessoas que permaneceram, pessoas que estão firmes na obra com ele, né? Ele cita de novo Onesíforo, ele fala outra vez, Timóteo, vem depressa e vem antes do inverno. Conselho, né? Conselho que ele está dando, ó, não compra a passagem para amanhã, como se fosse isso, né? Porque naquele tempo se demorava essas viagens, né? Não é igual hoje. E o que mais? Ele cita esses nomes, né? Cláudia, Lino, Prudente, ou seja, pessoas que estavam ali juntos. E o versículo 22, o Senhor seja contigo, com o teu espírito, e a graça convosco. Amém. Paulo finaliza essa segunda carta com esse ímpeto. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu sei, Timóteo, que agora vocês vão dar continuidade. Eu já padeci, eu já fui entregue por libação, já vou ser encaminhado. Mas não se preocupa com isso não se preocupa com a minha ausência não, porque o Senhor, sim, me levará ao seu reino verdadeiro, celestial. Então, eu sei que pode parecer que vocês fiquem tristes até quando essa notícia chegar, mas, pelo contrário, se alegrem, porque eu estarei com o Senhor Deus. Cumpri aqui, durante meu tempo na terra, o seu ministério, guardei a minha fé. Pode ser uma tristeza momentânea enquanto estamos na terra, mas a minha fé está guardada. Nos veremos outra vez no reino, e é o reino que a gente prega, o reino do Senhor Jesus. A salvação mediante Jesus Cristo, que nos levará um dia a morarmos, a estarmos com Ele nos céus. Então, é uma mensagem triste, mas ao mesmo tempo de paz. Fiquem em paz. Que a igreja continue em paz. Que tudo permaneça, porque eu formei vocês, eu orientei vocês. Então vocês estão preparados, teoricamente, aqui comigo, para darem continuidade no campo, e é o campo de batalha. Atentem-se, sejam sábios, vigiem, para que vocês não caiam em tentação, não errem, não tomem atitudes precipitadas, mas em tudo o Senhor, o Espírito Santo, te revele e te faça cheio para dar continuidade na obra. Essa é a mensagem final da carta que ele quer transmitir para a gente. Aprendam, né, com essas palavras, porque apesar de serem escritas há quase 2000 anos atrás, é para hoje, elas são vivas em nós, entendeu? É tempo de mudança. Confesse seus erros, se arrependa dos seus pecados, reconheça Jesus enquanto é tempo como seu único Salvador, somente Jesus, mais santo nenhum, mais obra, mais isso, mais aquilo, nada, é somente Jesus, porque o Senhor Deus nos dá esse tempo para cumprirmos a sua vontade. Amém?